E o Bitcoin sobe forte nessa segunda-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou falar sobre a Ethereum que está subindo forte. Temos uma notícia extremamente relevante para os mercados que pode estar causando esse movimento. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, das criptomoedas, comentar sobre as principais notícias, atualizar o gráfico das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também seguir a Aperion nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Telegram. Então bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo hoje? Tá Bitcoin subindo forte aí, galera, chegou a bater ali acima dos 70 mil dólares, acima dos 70.400 dólares para ser mais específico, tá? E como eu já vinha dizendo nos últimos dias, o gráfico do Bitcoin vem dando sinais de alta. Quando a gente olha aqui o gráfico diário do Bitcoin, ele rompeu nos últimos dias aí um possível ombro, cabeça, ombro invertido com alvo ali na região dos 73, 74 mil dólares, tá? Então o Bitcoin pode voltar no seu topo histórico em poucos dias, tá? O gráfico está indicando isso, essa tendência de valorização do Bitcoin. Quando a gente olha aqui outros possíveis padrões gráficos que o Bitcoin pode estar fazendo, tem um outro aí que indica uma alta ainda maior, tá? Já vou mostrar ele, mas tem aí algumas cunhas descendentes que são padrões aí altistas que a gente consegue ver no gráfico também, tá? Então indicando alta para o Bitcoin ali para a região acima dos 80 mil dólares. Mas, meus amigos, com esse movimento de alta de hoje, o Bitcoin parece estar formando um outro padrão ainda mais relevante, mais assertivo e que projeta uma alta ainda maior, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico do Bitcoin, ele parece estar formando e rompendo para cima aquela bandeira de alta que eu havia comentado nos últimos dias que ele ainda não tinha rompido, tá? Galera, se o Bitcoin rompe essa bandeira de alta para cima, aí a gente pode fazer uma projeção conservadora, tá? Nem estou falando de uma projeção muito otimista, não. Uma projeção conservadora aqui para o Bitcoin teria alvo ali na região de aproximadamente 90 mil dólares, tá? Então a gente está falando aqui que com esse movimento de hoje, o Bitcoin pode chegar a 90 mil dólares aí em alguns dias ou semanas, tá? Não dá para falar exatamente quando, né? Mas o gráfico está muito otimista. O gráfico não apresenta sinais de queda e apresenta sinais aí de que ele pode subir em todos os tempos gráficos, tá? A gente não tá vendo padrões gráficos indicando queda nos últimos dias, o que é excelente, né? Porque indica que a gente pode ter alta no mercado aí nos próximos dias, talvez horas, talvez semanas, tá? Porque a gente já teve na semana passada um evento que pode ter sido catalisador dessa reviravolta do Bitcoin nos últimos dias, né? Que foi a inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado na semana passada. E hoje tivemos um outro evento aí que balançou o mercado. Eu me refiro aqui a notícias que foram divulgadas agora de tarde. A gente teve informações de que a chance de aprovação dos ETFs de Ethereum subiram, tá? E a Ethereum subiu aí quase 20% nessa tarde, o Bitcoin passou dos 70 mil dólares. E, meus amigos, dois analistas muito famosos da Bloomberg, eles muito respeitados, eles subiram de 25% para 75% a probabilidade de aprovação do ETF, dos ETFs de Ethereum, tá? Isso aqui é excelente para Ethereum, mas a gente tem que lembrar que a Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mercado aí, em valor de mercado, em relevância do ponto de vista aí de poder ser uma moeda aí utilizável, né? Por causa dos contratos inteligentes, por causa das atualizações que a Ethereum vem sofrendo. E isso aí deixou o mercado extremamente otimista, porque assim como os ETFs de Bitcoin abriram caminho para muito dinheiro entrar no mercado, os ETFs de Ethereum também podem abrir, então isso gera toda uma especulação no mercado de criptomoedas. E, galera, temos que ver aqui o gráfico da Ethereum também nesse contexto, tá? Mas só para contextualizar para vocês, é bom para Ethereum, é bom para o Bitcoin, é bom para todas as altcoins, tá? Isso daqui é algo que, se a gente continuar nessa especulação em cima de ETF de Ethereum nos próximos dias, a gente pode ver um crescimento não só na Ethereum em termos de valorização, mas também em várias altcoins. E indo aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, a gente vê que a coisa realmente está interessante, né? Olhem essa subida aqui, tá? A Ethereum nos últimos tempos aí estava fazendo uma bandeira de baixa que projetava ela nos 2.500 dólares, mas nos últimos dias eu vinha falando, galera, não confie nessa bandeira de baixa mais, eu já não estou confiando, tá? O Bitcoin virou para cima, inflação abaixo do esperado nos Estados Unidos, o mercado agora já não está mais tão para baixo, tá? Aquela bandeira de baixo para mim agora está invalidada, tá? Ela não tinha sido invalidada até ontem, mas hoje foi.
E quando a gente olha aqui para o gráfico diário do Bitcoin, dá para ver que ele rompeu, da Ethereum, desculpem, tá? Que no gráfico diário, a Ethereum rompeu para cima um fundo duplo, né? E que se a gente fizer uma projeção desse fundo duplo para cima, para ver até onde a Ethereum pode subir aqui, a gente vê alvo para ela ali na região de aproximadamente 3.860 dólares. Tá? Então a Ethereum que agora está em 3.632, ainda tem espaço para subir mais um pouco depois de romper esse padrão gráfico. E se essa especulação em cima dos ETFs de Ethereum continuarem nos próximos dias, eu acho que a Ethereum pode subir até mais, tá? Pode subir bastante aí nos próximos dias. Então, o gráfico dela está legal, mas tem que falar aqui também da situação dos outros mercados, né? Dar um update aqui em relação aos mercados americanos aí. Hoje o SP500 praticamente não saiu do lugar, tá? Subiu um pouquinho, voltou lá na máxima histórica, mas ficou por isso mesmo. Então eu acho que essa alta no mercado de hoje está muito mais ligada aos ETFs, essa notícia dos ETFs de Ethereum do que ao mercado americano. O mercado americano parado hoje, a gente não teve eventos macroeconômicos relevantes, tá? Nos próximos dias, a gente não vai ter muita coisa relevante acontecendo, muita coisa nova, tá? Aqui na análise de sentimento do Bitcoin, a gente continua tendo o que a gente tinha ontem, tá? Mais pessoas apostando que o mercado vai cair. Se mais pessoas apostam que ele vai cair, as baleias aproveitam qualquer oportunidade para jogar o mercado para cima e para liquidar essas pessoas que apostam na queda, tá? Então essa aí é a situação do Bitcoin. Bitcoin subindo hoje e a galera apostando na queda, mas muita gente foi liquidada, viu? Essa subida rápida do Bitcoin dos 66 para os 70.400 dólares, nesse movimento a gente vê que o Open Interest que estava lá em 80 na Binance caiu para 74, tá? Então uma galera foi liquidada aí, mas a gente ainda vê a maioria apostando na queda aqui, tá? O long short rate está negativo, mostrando que proporcionalmente as pessoas estão mais alavancadas apostando na queda do que na alta, o que indica que se o mercado for para cima, ainda tem mais gente para perder dinheiro, tá? E aqui nos indicadores de sentimento da High Block, o famoso Liquidation Rate Map, a gente vê o seguinte, tá? A gente tinha bastante liquidez ali na região de 67, 68, eu tinha mostrado isso para vocês ontem. O Bitcoin foi lá e pegou toda essa liquidez que estava acima, tá? Então já pegou liquidez e estava começando a formar liquidez lá na região dos 73.700, que é a região do alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente está vendo ali no gráfico diário e gráfico de 4 horas do Bitcoin, tá? Então assim, eu tô vendo sinais aí de que o mercado pode ir buscar o alvo daquela bandeira facilmente, pode subir mais para liquidar essa galera. A gente vê a liquidez aqui se formando abaixo, né? A gente vê, por exemplo, a região dos 60.700 dólares, região dos 60 mil, com muita liquidez, mas isso não é de hoje, tá? Nos últimos dias a gente tá vendo e eu estou avisando, galera, isso não vai impedir de subir, tá? Primeiro porque quanto mais o mercado vai subindo, mais o pessoal que estava com liquidação ali na região de 60 mil dólares totalmente alavancado, vai lucrando e vai fechando as posições. Então não quer dizer que tem toda essa liquidez, tá? A gente também está com bastante liquidez ali na região dos 64 mil, 63.800. Só que, galera, é a mesma coisa aqui do que aconteceu nos últimos dias com 60.700, tá? O mercado foi subindo, aquela liquidez que estava ali é de pessoas que apostaram na alta. E o mercado subiu, então essas pessoas acertaram, essas pessoas estavam extremamente alavancadas. Quando você acerta uma operação extremamente alavancado, o seu lucro é alto, tá? Então muitas dessas pessoas podem ter fechado as suas posições, enquanto que as pessoas que estão apostando contra a direção em que o mercado está agora, o mercado está subindo, elas estão apostando na queda, elas vão ficando presas, tá? Porque quanto mais o mercado sobe, mais elas ficam no prejuízo e elas são obrigadas a segurar a posição ali na esperança de que o mercado uma hora venha a cair, né? E isso faça com que elas sejam presas fáceis para as baleias pegarem a liquidez delas jogando o mercado contra esses pontos, tá? Então jogou aqui nessa região dos 68.700 e agora tá a região ali de 73.500, 73.700 com bastante liquidez, que na minha visão reforça o que o gráfico está nos mostrando, tá? Então para resumir, o que eu vejo é o gráfico ali indicando alta, a macroeconomia indicando alta, porque a inflação veio abaixo do esperado na semana passada. O TRDR com os indicadores de sentimento indicando alta. A gente ainda tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, então as baleias tendem a fazer o contrário. E aqui, o mapa de calor da High Block mostrando bastante liquidez acima, né? Então, mais um sinal de que as baleias podem optar por jogar o preço do Bitcoin ali em cima para tomar dinheiro da galera, tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Temos que ver aqui também o gráfico da Ethereum, né? Aqui no mapa de calor da High Block. Acho que é importante nesse momento a gente ter uma noção de como que tá a situação da liquidez aqui para a Ethereum, tá? Infelizmente, a gente só tem Bitcoin e Ethereum aqui, não temos outras criptomoedas.
A Ethereum, pessoal, ela estava com bastante liquidez lá nos 2.800, tá? Tinha um pouco de liquidez acima nos 3.200, mas nessa subida ela simplesmente tomou toda a liquidez que tinha acima, tá? E a gente vê aqui que pegou o mercado de surpresa, né? Porque nem foram as baleias que fizeram esse movimento aqui. Parece que não foi algo muito intencional, tá? Porque não tinha tanta liquidez acima para justificar esse movimento de subida rápida. Então, é algo que pegou o mercado de surpresa e é algo positivo não só para o Bitcoin, para a Ethereum, mas para todas as outras criptomoedas. E no meio dessa subida forte da Ethereum, a gente também tem que falar do que anda acontecendo com as outras criptomoedas, né? Começando aqui pelas moedas que estavam com gráficos aí legais, tá? Uma delas é a BNB, a Binance Coin, que estava ali fazendo um possível triângulo ascendente, ela tá fraca, viu, galera? Hoje tudo subindo aí, o Bitcoin subindo 5%, a maioria das altcoins subindo mais que 5%, e a BNB tá paradinha, tá? Infelizmente ela não tá sendo a que tá performando melhor aí nos últimos dias, subindo só 2%, tá? Mas no geral o gráfico dela tá bonito, tá? Com um padrão aqui que se ela conseguir romper ali os 640 é alta, tá? Ela pode ir acima dos 800. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a NIR ou NIR, né? E quando a gente vai aqui pro gráfico dela subindo forte hoje, não tanto como a Ethereum, mas eu vejo aí ela tendo rompido para cima um possível triângulo ascendente com alvo ali na região de aproximadamente $16, tá? Então, moeda que pode subir bastante aí nos próximos dias, talvez semanas, talvez meses, tá? E uma outra que estava interessante já nos últimos dias, estava muito legal, era a Solana, galera. Solana já estava subindo, né? Eu havia avisado vários dias aqui que ela estava para romper esse fundo duplo, rompeu esse fundo duplo, e o alvo para Solana está lá nos $200. Ela já está em 186, subindo mais de 10% hoje. Estava só esperando algum evento positivo no mercado para continuar o movimento de alta. Outra que não podemos deixar de falar é a Chainlink, né, pessoal? Que eu vinha falando nos últimos dias aqui também, que estava com um gráfico aí interessante, tá? Chainlink, pessoal, rompeu um fundo duplo para cima nos últimos dias. Está subindo pouco hoje, em torno de 4%. Mas o alvo para esse fundo duplo da Chainlink está ali na região dos $19,23, tá? Então, para mim, pode subir mais. Essa é uma das moedas. Outra que está subindo muito bem hoje, né? A Matic está aproveitando aí essa onda de subida da Ethereum. Só que a Matic, pessoal, nos últimos dias ela tá não vai aí, tá uma coisa bem meio chata, porque ela ficou presa no range aqui, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê a Matic fazendo um possível movimento aí de lateralização, tá? Enquanto ela não romper para cima, essa região de resistência aqui dos, vamos colocar 75 centavos de dólares, ou suporte ali da região dos 65 centavos de dólares para baixo, ela não se define, tá? Ela tá chegando aqui perto da região de resistência. Se ela conseguir romper para cima esse retângulo, ali rompendo 75 centavos de dólares de vez, tá passando com força, aí a gente pode ver um alvo para Matic ali na região dos 86 centavos de dólar. Por enquanto não rompeu, tá? Eu não abriria uma posição aqui sem ter uma confirmação, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, tá, pessoal? A ADA Cardano tá numa situação parecida com a da Matic, parece que rompeu um fundo duplo para cima com alvo nos 52 centavos, tá? Ela fez o pullback, né? Ela voltou, caiu um pouco ontem, voltou na região que ela rompeu, e o alvo está nos 52 centavos, parece que ela está indo, tá? Já está bem perto do alvo, mas tirando isso não tem nada demais aqui no gráfico da Cardano, tá? Outra que a gente não pode deixar de comentar é a Polkadot, pessoal. Polkadot está subindo hoje aí aproximadamente 9% e está numa situação igual a da Matic, tá? Ela está dentro de uma área aí em que ela está lateralizando. Não há nenhum padrão gráfico definido. Ela está testando uma região de resistência agora. E se a Polkadot conseguir romper para cima essa região aqui de resistência dos $7,60, aí a gente pode ver algo interessante para ela, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui de para onde ela pode ir, a gente vê alvo para Polkadot lá nos $8,72, se ela conseguir romper os 7,60, tá? Por enquanto não rompeu, então a gente segue aguardando aí para ver o que a Polkadot vai fazer nos próximos dias, tá? Monero, né, pessoal, temos que falar também aí, principal moeda de privacidade do mercado, tá? Uma galera ama a XMR, tá? Vamos ver aqui, XMR, USDT, vamos ver o que está acontecendo hoje, se ela está subindo ou não, né? Ela não está subindo, pessoal, ela está bem fraca, tá muito esquecida nos últimos dias. Como eu disse, o gráfico dela está andando de lado, sem nenhum padrão gráfico muito claro, e isso faz com que ela fique meio esquecida, tá? Não tem como fazer uma análise muito precisa dela aqui nesse contexto, tá? No geral, pessoal, tô vendo aí um cenário muito positivo para as altcoins como um todo, tá?
Outra altcoin aí que eu sempre falo dela, pessoal, e eu acho que ela tá interessante do ponto de vista de ter uma simetria grande, né? Se esse projeto aqui for para frente, eu acho que ela pode se valorizar, tá? Essa moeda é a Radix, está subindo aí em torno de 4,5% hoje, não é a moeda que está performando melhor no mercado, né? Ela tem uma liquidez muito baixa, então é comum aí, ou ela está fazendo movimentos muito fortes, ou ela praticamente não está se movimentando, tá? Eu vejo aqui um ganho de força compradora dela nos últimos dias, tá? A gente vê o seguinte, os fundos aqui estão ficando cada vez mais altos, né? E os topos estão ficando na mesma altura. Isso mostra que a gente está tendo os compradores mais fortes do que os vendedores nessa criptomoeda, tá? Então, a moeda aí que na minha visão tá interessante, se ela conseguir romper para cima ali a região ali dos 5 centavos de dólar, ela vai estar rompendo um nível de resistência importante e pode voltar a subir, tá? Por enquanto sem nenhum padrão gráfico novo, mas é uma moeda aí que na hora que o mercado voltar a procurar altcoins, isso pode acontecer com essa subida da Ethereum, eu acho que ela pode ter uma performance legal, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente tem mais histórico dela, que é o da Bitfinex, a gente vê que é uma moeda que, para quem quer fazer uma aposta, está com a simetria muito grande, né? Ela está na mínima histórica, pessoal. Olhem onde ela está agora e olha onde ela já esteve, tá? Ela já esteve ali nos 60, mais de 60 centavos e hoje ela está em 4 centavos e meio, tá? Então, para mim, é uma aposta arriscadíssima, tá? É uma moeda aí que ela ainda não entregou nada do que ela promete, assim, não entregou o que ela promete, né? Ela ainda está numa fase inicial, mas o que eu vejo nela, que eu não vejo em várias outras criptomoedas que têm projetos bons, é a simetria, tá? Ela parece estar esquecida, tá? Então essa aqui é uma das moedas que eu estou de olho, é uma moeda que várias outras pessoas já vêm falando nela há algum tempo e eu acho que se a gente tiver aí um momento de season para as altcoins, ela pode ter uma performance legal, principalmente quando chegar perto da atualização dela que está prevista para o final de 2024 ou início de 2025, tá? Então, essa daqui é uma que ainda não andou, não teve uma performance, vamos dizer assim, não está cara ainda, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui. No geral, pessoal, estou vendo o cenário altista aí para o Bitcoin, para Ethereum. Essa notícia que a gente teve hoje é excelente, só toma um cuidado, tá? A Ethereum está subindo 20% hoje, não compre ela depois de subir 20%, tá? Vai que amanhã ela corrige, e é extremamente comum, depois que um ativo sobe tanto em um dia, ele corrigir, tá? É muito comum isso, depois de um pump desse, ela pode voltar um pouco aí, e quem comprar hoje pode tomar um susto, tá? O mesmo vale para várias dessas altcoins aí do mercado que subiram hoje, tá? Subiu hoje, cuidado, não saia comprando porque subiu hoje, porque pode corrigir amanhã, tá? No mais é isso, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos aí um excelente final de segunda-feira e uma excelente semana. Até mais, tchau!